Fala pessoal, tudo beleza? Vamos falar de contação de histórias, a famosa storytelling, essa palavrinha que americanizada veio para o Brasil e todo mundo está falando aí, as pessoas comentam o tempo todo, que storytelling nada mais é do que contar histórias. E por que contar histórias é tão importante, é tão necessário para que a gente aprenda a desenvolver várias das nossas competências para o mercado de trabalho? Às vezes as pessoas olham isso e não conseguem enxergar muito bem por que contar histórias é tão importante. Então eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, eu vou estruturar para vocês como que vocês vão fazer para contar suas primeiras histórias. Como é que você vai desenvolver essas competências da contação de histórias. Antes que a gente comece a falar sobre tudo isso, eu preciso mostrar para vocês o meu currículo. Eu sou Wagner Cassol, sou especialista em inovações tecnológicas, trabalho na docência há mais de 26 anos, já ministrei cursos para muitos alunos, já palestrei em mais de 7 estados e ao longo da minha carreira como professor, eu desenvolvi muito as habilidades da contação de histórias. E aí eu resolvi estruturar um curso bem elaborado, com todos os critérios básicos aí, que você precisa para começar a contar as histórias. Porque uma história bem contada, ela vai engajar muitas pessoas. Uma contação de histórias bem feita, bem estruturada, bem elaborada, ela encanta, ela faz com que as pessoas fiquem prestando atenção no que você está falando. Então, contar histórias não é simplesmente chegar lá e despejar um monte de informação e essa informação às vezes é desencontrada, fica faltando elementos ali para você poder conectar a história. Então, contar histórias de uma maneira eficiente, de uma maneira bem organizada, vai melhorar muito a forma com que você vai trabalhar. E aí você deve estar me perguntando, mas contar histórias, por que eu deveria fazer isso? Por que a gente tem que contar histórias? Então deixa eu te mostrar uma coisa aqui simples. A gente conta história desde que o mundo é mundo, desde que os primeiros seres humanos começaram a se desenvolver mentalmente, antes mesmo do ser humano começar a desenvolver a fala e a escrita, o homem já contava histórias. Então nós temos histórias registradas aí nas cavernas através das pinturas rupestres, né? Mostrando o cotidiano e a vida daquelas pessoas naquele lugar, naquele ambiente. E isso é muito legal porque a partir disso a gente conseguiu inferir muitas coisas a respeito da nossa história passada. E contar histórias faz parte da nossa vida. Quem aí não tem nos familiares aí, pai, mãe, avô, avó, primo, irmão, sobrinho, alguém que conta histórias muito bem. E essas pessoas, elas são sempre rodeadas de outras pessoas quando elas chegam em algum lugar, em algum evento, alguma festa, alguma confraternização de família. Existem algumas pessoas que são contadoras de histórias natas, elas já aprenderam a contar histórias desde pequeno, e as histórias que elas contam encantam. Aquelas histórias chamam a atenção e sempre que essas pessoas chegam em algum evento, em algum lugar, elas rapidamente são rodeadas de outras pessoas porque as pessoas gostam de ouvir o que ela está falando. Então, você também pode desenvolver essas competências, você também pode desenvolver essas habilidades para contar histórias. E aí eu vou mostrar para vocês algumas coisas relacionadas à contação de histórias no vídeo de hoje. Olha só que interessante. Eu já fui várias vezes para a Disney, já tive a oportunidade de conhecer aquele mundo mágico mais de uma vez. E quando eu fui lá pela primeira vez, quando eu cheguei no parque de dimensões, que é o mais famoso da Disney lá, o Magic Kingdom, né? O Reino Mágico, a primeira coisa que a gente se depara quando a gente chega no portão de entrada lá do Parque Magic Kingdom é essa frase aí, ó, Where Dreams Come True, que significa aonde os sonhos se realizam, aonde os seus sonhos vão se realizar. E aí, naquele momento, todo mundo passa a ser criança. Por que a gente volta
na nossa vida infantil quando a gente entra num parque de diversões. Porque é tudo muito lúdico, tudo muito agradável. Aquilo tudo, aquela atmosfera, aquele lugar, aquele espaço, ele nos remete a boas lembranças da nossa infância. E por que a gente acaba sendo remetido àquelas memórias infantis, aquelas memórias mais lúdicas e mais atrativas da nossa vida? Porque a gente aprendeu a ouvir as histórias que o Walt Disney contava. O Walt Disney era um grande contador de histórias, não é por nada que ele ficou multimilionário, não está mais entre nós, mas no tempo que ele viveu, ele se transformou um mega empresário do entretenimento por um motivo muito simples. Ele sabia contar histórias. Né? Ele não ficou famoso por causa do Mickey, do Pinóquio, da Cinderela, nada disso não. Ele ficou famoso porque ele usava esses personagens para contar histórias que cativavam, histórias que agradavam as pessoas. Eram histórias que traziam mensagens muito boas, mensagens positivas para quem estava assistindo. E a partir de então, a contação de histórias, né, o storytelling, passou a se transformar num grande negócio. Então, olha só que interessante. Eu quero contar para vocês uma situação que aconteceu numa empresa que eu trabalho, num lugar onde eu convivo com outras pessoas. A gente tem uma cultura lá de fazer lanches coletivos. E quem paga o lanche coletivo é sempre aquela pessoa que foi beneficiada de alguma forma. Por exemplo, a pessoa recebeu uma progressão salarial, a pessoa recebeu uma gratificação, a pessoa mudou de cargo e subiu para um outro setor. Então essa pessoa, quando ela é beneficiada de alguma maneira, ela paga um lanche coletivo para a turma toda. E a partir daí que começaram a surgir situações muito engraçadas, muito interessantes. Toda vez que alguém paga o lanche, toda vez que alguém organiza esse momento com aquele grupo de pessoas, que é um grupo muito bacana, que trabalha junto há bastante tempo, sempre a pessoa que faz isso acaba dando algumas palavras, falando alguma coisa a respeito dos seus sentimentos, né, e com relação àquilo que ela está fazendo naquele momento ali, aquele momento de confraternização, reunindo com os amigos e tudo mais. E aí, eu fiz uma enquete esses dias e eu perguntei para as pessoas que fazem parte desse grupo se elas tinham participado do lanche de alguns colegas, e a segunda pergunta era se elas lembravam do que aquela pessoa tinha falado no momento em que ela estava fazendo lá a sua fala, a sua apresentação antes de servir o lanche para todo mundo. E olha só que interessante o resultado dessa pesquisa. A primeira pesquisa que eu fiz várias, tá? Estou trazendo alguns exemplos só, para não trazer todos e se tornar isso cansativo. Uma das perguntas que eu fiz era: você participou do lanche pago pelo Gleidson? E aí, 87% das pessoas participaram do lanche. Beleza, a segunda pergunta era: você se lembra o que o Gleidson disse na hora do lanche dele? E olha só o resultado: 75% das pessoas não se lembram do que ele falou quando ele apresentou a proposta do lanche dele. Olha o segundo exemplo. Você participou do lanche do Roberto? 50% das pessoas tinham participado, 50% não. Das pessoas que participaram do lanche, 87,5% das pessoas não lembravam do que o Roberto tinha dito no lanche dele. Olha só que interessante. Aí eu fiz mais, eu fui continuando fazendo algumas perguntas com outros colegas, né? Você participou do lanche do Cássio? 62% participaram. Dos 62%, 87,5% não lembravam do que ele tinha dito. O Jamal, 62% participaram. E 75% das pessoas que participaram não lembram do que ele falou no lanche dele. E aí chegou a minha vez, olha só que interessante. 75% das pessoas que responderam à pesquisa falaram que estavam no meu lanche
coletivo quando eu apresentei para todo mundo. E olha só o resultado da segunda pergunta. Você se lembra o que o Cassol disse no lanche dele? E para minha surpresa, na verdade não era nenhuma surpresa, eu só queria uma comprovação. 83% das pessoas que participaram, praticamente todas, né? Só ficou uma pessoa que falou que não lembrava. Todo mundo lembrou do que eu falei antes do lanche. E aí, olha só que interessante. Você deve estar curioso, curiosa em saber o que foi que eu falei para ficar gravado na mente das pessoas. Por que elas resolveram prestar atenção em mim e elas se lembram do que eu falei até hoje? Porque eu usei uma técnica de storytelling para poder contar uma história e trazer uma mensagem naquele momento que era um momento festivo e que me trazia muita satisfação de estar pagando aquele lanche coletivo. Então, eu quero trazer para você também essa história que eu contei. Essa história foi contada numa sala de reuniões, então eu não tinha nenhum equipamento tecnológico para fazer essa história. Então olha só que interessante o que eu fiz. Eu imprimi algumas fotos da história que eu queria contar e eu coloquei um varal dentro da sala. Eu consegui arrumar 2 pontos de fixação, coloquei um barbante e aí eu fui fixando as figuras, as imagens, conforme eu ia contando a minha história, eu fui fixando essas figuras usando um prendedor de roupa. Então eu formei um varal contando a história que eu queria levar para aquelas pessoas. E aí você deve estar curiosa ou curioso em saber que história tão fascinante foi essa que eu contei e que as pessoas ficaram lembrando desse resultado aí. Olha só que interessante. Eu vou contar essa história para vocês em detalhes agora. E a história que eu contei foi a história de Ulisses, uma passagem da mitologia grega. Gosto muito da mitologia, gosto muito de ler a respeito sobre as histórias mitológicas da Grécia, né? E muita gente acha que essas histórias foram realmente verdades, que esses deuses, esses seres mitológicos realmente existiram e algumas pessoas acham que não, lógico, né? Então eu resolvi pegar uma parte da história da mitologia grega e contar um pouquinho sobre a história de Ulisses e o cavalo de Troia. Então a primeira imagem que eu apresentei foi essa aí. Vou contar a história para vocês. Para quem ainda não conhece a mitologia grega, Ulisses, esse rapaz aí, bem apessoado, ele era um guerreiro e ele era um dos reis que viviam ali naquela região ali da Grécia. Ele morava num lugar chamado Ítaca e ele era casado com Penélope. Então Ulisses era casado com essa belíssima esposa aí e eles viviam muito bem, eles viviam num ambiente muito agradável. Ele era adorado pelos seus súditos, né? O reino inteiro, as pessoas gostavam do Ulisses, porque ele era um rei justo, ele era um rei que sempre tinha boas iniciativas para beneficiar o seu povo. E as pessoas gostavam muito do Ulisses, ele era realmente muito carismático, todo mundo gostava muito dele. E ele vivia feliz e satisfeito em Ítaca, onde ele vivia e comandava o seu reino. Certa vez, o rei dos troianos foi visitar a Grécia e ele foi conhecer lá os reinos e foi passear pelos reinos. E ele conheceu esse casal aí. Esse casal aí é Menelau e Helena, a belíssima Helena. Menelau também era um rei e ele era um rei muito poderoso, um rei que agregava muitos outros reinos. Todo mundo respeitava muito o Menelau, né? E ele era um homem realmente que tinha muita influência em todo o território grego. E aí ele recebeu a visita do príncipe de Troia, foi visitá-lo para fazer parcerias, negócios comerciais e tudo mais. Só que o príncipe de Troia se apaixonou perdidamente por Helena. E Helena acabou se apaixonando por esse príncipe também. E aí o que aconteceu foi que depois de alguns dias hospedado na casa de Menelau, o príncipe de Troia fugiu
de volta para sua terra e levou junto consigo Helena. Convenceu Helena a ir embora com ele. Menelau, quando descobriu essa história, descobriu essa traição, ele ficou enfurecido, ele ficou completamente enraivecido. E aí ele convocou todos os reis da região aí da Grécia e decretou guerra contra Troia. E aí é um pouco daquela história que a gente já conhece, né? A guerra dos gregos contra os troianos. Muito bem, Menelau convocou todos os reis e pediu que eles se mobilizassem os seus exércitos e as suas naus, os seus barcos, para ir até Troia e resgatar Helena e tomar aquele território para eles, já que ele tinha acabado de decretar essa guerra, ele se deu por direito de assumir aquele território todo e tomar conta no lugar do príncipe de Troia. E aí eles fizeram essa viagem, e Ulisses não queria ir para essa viagem, Ulisses estava vivendo uma vida boa, Ulisses estava tranquilo e sossegado lá com a Penélope dele, vivendo em Ítaca, no reino dele, e ele não queria ter que fazer essa viagem e guerrear, porque a guerra naqueles tempos, né, eram guerras muito difíceis, que levavam muitos anos para que ele pudesse concretizar. E aí assim fizeram, e eles foram para a guerra de Troia. E acabaram deixando tentando, né? Eles acabaram indo para lá para tentar resgatar a tal da Helena, a esposa de Menelau. Tem até uma música aqui no Brasil, feita por um compositor nordestino, que fala, né, do Menelau, da Helena, da guerra de Troia. A gente tem uma música aqui que fala sobre essa história. Então olha só o que aconteceu. Eles foram para essa guerra e essa guerra durou muito tempo. Eles ficaram 10 anos guerreando, gregos contra os troianos. E a verdade é que Troia tinha uma estrutura muito bem elaborada, Troia tinha muros muito concretos, muros muito altos, intransponíveis. E a verdade é que os gregos estavam perdendo a guerra, eles já tinham perdido muitos soldados, morreu muita gente e eles estavam já em franca minoria. E aí eles estavam praticamente desistindo da guerra, eles não estavam mais querendo guerrear porque as baixas do lado dos gregos eram muito grandes. E foi aí que Ulisses teve uma grande sacada, uma grande ideia, que é aquela história que a gente já ouviu falar, né, do cavalo de Troia. Então Ulisses chamou os seus soldados, chamou os demais reis que estavam ainda guerreando, que estavam vivos, e falou para eles que ele queria construir um cavalo de madeira, que seria dado como presente para os troianos. Só que esse cavalo seria oco por dentro, e dentro desse cavalo ele colocaria alguns soldados. E assim foi feito. Eles construíram, inclusive destruíram alguns barcos que eles tinham, desmancharam alguns barcos para conseguir madeira suficiente para construir esse cavalo aí. E eles fizeram um grande cavalo, um cavalo muito bonito, deixaram nos portões de Troia e se retiraram com as naus que sobraram. Então eles saíram da vista dos troianos. Quando os troianos viram aquilo, eles interpretaram que o cavalo era um presente dado pelos gregos e que a guerra havia acabado, havia sido encerrada. E aí os troianos pegaram esse cavalo, levaram para dentro dos portões e foram comemorar, beberam muito, festejaram, comeram a noite toda, dançaram a noite toda. E no final da festa, quando estavam todos os soldados embriagados, todos dormindo já, a festa já havia acabado, não perceberam o que aconteceu. Os soldados que estavam dentro do cavalo desceram, saíram de dentro do cavalo e abriram os portões, fazendo com que os outros soldados que estavam escondidos pudessem entrar nos muros de Troia. E foi aí que aconteceu uma grande batalha e aconteceu uma grande reviravolta nessa guerra. Os troianos acabaram perdendo a guerra e a Grécia se tornou vencedora dessa guerra por conta do cavalo de Troia.
Até aí é a história que a gente já conhece, a história que a gente já sabe a respeito de Ulisses e o cavalo de Troia. O que eu vou contar para vocês é a parte da volta, que pouca gente sabe por que essa história é tão interessante a partir desse momento. A princípio a história teria sido encerrada aqui, mas eu vou contar para vocês a outra parte da história que muito pouca gente conta. Quando eles conseguiram resgatar Helena e começaram a voltar, os navios foram voltando para a Grécia, cada um pelo seu caminho, né? E Ulisses, com os seus soldados, voltou por um caminho que era um pouco mais turbulento, um pouco mais difícil, mas que seria mais perto, porque ele estava louco de vontade de voltar para Ítaca. Nesse caminho, ele parou numa ilha, e essa ilha era uma ilha que estava cheia de mantimentos, cheia de recursos naturais que ele poderia alimentar os seus soldados para depois continuar a viagem de volta para Ítaca. E quando ele chegou nessa ilha, ele se deparou com uma ilha cheia de ninfas, cheia de mulheres belíssimas, muitas mulheres que estavam ali vivendo naquela ilha. Não existiam homens, só mulheres. Essa ilha era governada por uma semideusa chamada Calipso. Calipso, na verdade, era uma deusa aí de quinta categoria, de quarta categoria. Ela não era uma deusa tão importante assim na mitologia grega, mas ela era uma deusa que comandava aquele reino que era uma ilha, a ilha de Calipso. E quando os soldados chegaram ali, depois de 10 anos guerreando, 10 anos longe das suas famílias, eles ficaram simplesmente deslumbrados, né? Encontraram um verdadeiro harém de mulheres belíssimas que começaram a servir comida, bebida, começaram a tratar esses soldados muito bem, e eles foram ficando por aí. Eles não queriam mais saber de voltar para a terra deles, né? Resolveram ficar por ali, afinal de contas estava tudo muito bom. E Ulisses também acabou se engraçando com a Calipso, e eles começaram a se apaixonar, eles ficaram meio assim, começaram a ficar, como se diz hoje, né? Eles foram ficando. E aí olha só o que aconteceu. Nessa de Ulisses querer ficar ali, Penélope foi envolvendo cada vez mais os sentimentos de Ulisses e não queria que ele voltasse mais para Ítaca, queria que ele ficasse lá para sempre. Só que depois de um determinado tempo, se passaram mais de 5 anos eles nessa ilha, Ulisses começou a ficar muito triste. Ulisses começou a ficar muito preocupado com o que tinha acontecido no seu reino. E ele queria ir embora, ele queria voltar para Ítaca. Ele queria voltar para Penélope. Só que Calipso meio que proibia ele de fazer isso, não deixava ele voltar, né? Até que Ulisses ia para a beira da praia à noite, ele chorava, ele rezava, ele não queria mais ficar lá, ele queria ir embora. E aí o que aconteceu? Zeus, que é o deus dos deuses da mitologia grega, viu aquela cena, viu aquele episódio do Ulisses muito triste, melancólico, querendo voltar para casa. Zeus chamou Calipso e falou para ela: olha, você vai ter que liberar o rapaz. Ele quer ir embora, ele não quer ficar mais na sua ilha. Ele quer voltar para casa. E você precisa liberar ele. E Calipso aceitou aí, né, meio a contragosto, as ordens de Zeus. E aí ela fez uma última proposta, que seria a proposta mais irrecusável de todas. Ela chamou Ulisses e falou assim para ele: Ulisses, se você quiser ir embora, você está liberado. Pode ir com seus homens, pode voltar para Ítaca. Porém, se você ficar, eu vou te dar 2 coisas que você não tem hoje. Primeiro, eu vou te dar a vida eterna. Você nunca mais vai morrer, você vai ficar vivo para sempre. E a segunda, eu vou te dar a beleza eterna. Você nunca vai envelhecer, você vai continuar sempre assim, bonito, viril, forte, um homem másculo. Você vai viver para sempre e vai ter a beleza eterna. Para Ulisses isso era grande coisa, porque imagina, é como se ele se transformasse num semideus ali, né? Ele poderia viver para sempre e poderia ter a beleza eterna, né? Mesmo assim, Ulisses
agradeceu Penélope e falou: olha, eu agradeço muito por você pensar assim de mim, por você me querer aqui, mas eu agradeço a sua proposta e estou voltando para Ítaca. E assim ele pegou a sua nau com seus homens, né? Pegou o seu navio e começou a voltar para Ítaca. No meio do caminho pararam uma outra ilha, só que nessa ilha existia um cara chamado Cíclope Polifemo. O Cíclope Polifemo era um monstro, um gigante que só tinha um olho, e ele era um verdadeiro devorador de pessoas. Ele vivia numa caverna e tudo que chegasse na sua ilha era capturado e escravizado por ele. E ele pegou os homens lá de Ulisses. Quando Ulisses entrou na ilha, acabaram entrando na caverna, não sabiam da existência do Cíclope Polifemo e eles acabaram sendo aprisionados. O Cíclope pegou uma grande pedra e fechou a entrada da caverna e todos ficaram presos ali, e ele acabou devorando alguns homens, inclusive, e trancafiando os outros em gaiolas. E o Cíclope Polifemo, ele era um monstro e ele não queria saber quem era bom, quem era mal. Ele ia devorar todo mundo, ele ia comer todos aqueles soldados, inclusive Ulisses. E Ulisses, muito astuto, depois de pensar e entender um pouco como que o Cíclope vivia ali naquela caverna, num determinado momento, ele aproveitou que o Cíclope Polifemo estava dormindo, e ele foi até o Cíclope e furou o olho dele com uma espada. E o Cíclope Polifemo só tem um olho, né? No momento que aquele olho foi furado, ele ficou completamente cego. E ele já não sabia mais aonde que as pessoas estavam ali na caverna, até que Ulisses e seus soldados conseguiram tirar aquela pedra e fugiram da ilha. Só que olha só o que aconteceu. O Cíclope Polifemo é filho de Poseidon, o deus dos mares. E o Poseidon ficou possesso. Ele ficou realmente irritado. E se eu fosse o Poseidon, ficava também, porque machucar o meu filho eu não ia aceitar de jeito e maneira, né? E aí eles acabaram cegando o filho de Poseidon. Poseidon ficou irritadíssimo e Poseidon decidiu que Ulisses nunca mais iria voltar para sua casa. Cada vez que ele apontava o seu navio para Ítaca e hasteava suas velas, Poseidon colocava ventos contrários e jogava o navio de Ulisses cada vez mais longe. Eles ficavam cada vez mais distantes, em mares muito turbulentos, passando muita necessidade, muita dificuldade. Foi aí, depois de um determinado tempo, que Zeus falou para o Poseidon que não era mais para fazer aquilo, era para deixar Ulisses voltar para casa. Perceba que Zeus aí já estava brother, né, do Ulisses, já tinha se afeiçoado por Ulisses e já estava trabalhando para que Ulisses voltasse para casa. Então falou para o Poseidon que era para ele deixar que Ulisses voltasse para sua família, voltasse para sua casa. E depois de muita turbulência, muita dificuldade, Ulisses conseguiu retornar para o seu lar, conseguiu voltar para casa. E essa história mostra a persistência e a vontade de Ulisses voltar para os seus, voltar para a sua família, voltar para as pessoas que ele ama, para as pessoas que ele gosta. E normalmente é isso que a gente vive na nossa vida também, né? Muitas vezes a gente sai, vai para outros lugares, vai para algumas viagens, vai fazer algumas atividades longe, mas que tudo é muito lúdico, tudo é muito legal, tudo é muito bonito, e depois de um determinado tempo, a coisa que a gente mais quer é poder voltar para a nossa casa, voltar para o nosso lar, voltar para nossas coisas. A gente até gosta de viajar e ficar um tempo fora, mas depois de um certo tempo isso já não tem mais graça, né? O legal mesmo é a gente poder voltar para a nossa família, para as pessoas que a gente ama, e não existe lugar mais confortável do que a cama onde a gente dorme, não é verdade? Se você acha que isso é verdadeiro, depois deixa nos comentários do vídeo aí que eu vou ficar muito feliz em ler os comentários a respeito dessa história. Então perceba como que funciona uma contação de histórias, perceba como a história pode se tornar algo envolvente, e aí você deve estar se perguntando, né?
como que eu faço para contar histórias? Então pega papel e caneta agora, dá uma pausa no vídeo, pega material aí para você escrever, tira a print dessa tela, tira a foto da tela, porque isso aqui é o que vai te ajudar na contação de histórias. Então olha só os 5 passos que a gente precisa para contar uma história bem feita. Primeiro, quando foi? Você precisa situar as pessoas no local de quando isso aconteceu. Aí nós temos já o segundo passo, que ele está meio junto ali, tá? Ele está muito próximo. O quando foi e o onde foi. Então perceba que quando você vai contar uma história, você precisa situar as pessoas para que elas saibam aonde e quando isso aconteceu, em que lugar foi e quando foi. Então essa é a primeira parte da história. A próxima parte da história, você vai contar o que aconteceu, você vai contar o desenrolar da história. E aí você pode usar humor, comédia, você pode fazer graça, né, que tudo isso deixa tudo muito mais interessante. E aí você vai contar detalhadamente a história. Porém, esse detalhadamente tem que ser bem pensado, porque às vezes tem coisas no meio da história ali que você pode tirar que não interessam para o objetivo final da história, né? Boa parte do que você vai contar, às vezes tem elementos ali que ficam meio desconectos. Então, é legal você estruturar uma história da maneira que você vai contar ela, levando o telespectador do ponto A ao ponto B. Ele precisa saber aonde ele está e aonde vai chegar essa história. E aí, o quarto passo você vai contar qual foi o resultado da história. Você vai contar o final da história, como que aquela história se desenrolou. E olha só, existem questões muito interessantes nesse número 4, porque as histórias não necessariamente têm que terminar com um final feliz, tá? Eu posso ter finais tristes também, contando uma história. Mas aí, o que vai acontecer? Quando você tem uma história com um final triste, você tem que dar um encaminhamento para aquela história ser direcionada para um ponto bom, certo? Que é aquilo que a gente chama de moral da história, certo? Mesmo que uma história ela termine com um final triste, mas tem que ter um gancho aí que te leve para uma moral da história que te encaminhe para um ponto positivo. Muitas vezes, histórias tristes, elas servem de lição para que a gente desenvolva melhore, se transforme, para que a gente tenha mais, desenvolva mais as competências, que a gente seja uma pessoa melhor na nossa vida e no nosso trabalho. Então, muitas vezes, um final triste não quer dizer uma história ruim, tá? Muitas vezes um final triste, um final com uma situação negativa, pode ser apontado e pode ser direcionado para algo muito positivo, certo? E aí, nesse número 5, é que você chama a pessoa para a ação. Perceba que quando eu finalizei a história, eu pedi que vocês fizessem comentários aí no vídeo, que você escrevesse alguma coisa a respeito do que você achou dessa história. Isso é o CTA, é o Call to Action, aquilo que a gente chama de chamada para a ação. Aí, vamos canalizar essas informações todas para áreas específicas da nossa vida. Por exemplo, se você é um professor ou uma professora, você pode contar uma história e a chamada para ação vai ser algo que os alunos vão ter que desenvolver. Seja um trabalho em grupo, seja uma apresentação a respeito daquela história, seja algo que eles tenham que analisar e observar pontos e depois comentar com os grupos. Então você pode fazer várias dinâmicas diferentes nessa chamada para ação aqui com os alunos, certo? Contação de histórias para professores é algo realmente excelente. Sabe aquele dia que você faz uma aula e que você vê que a turma não está colaborando? Quem é professor ou professora aqui sabe do que eu estou falando. Tem dia que a turma não colabora. Tem dia que a turma não está a fim de estudar. E aí você usa o storytelling para transformar aquela aula numa aula muito legal. Então, vou usar storytelling toda vez, toda aula? Não. Você vai usar o storytelling em algumas aulas específicas que você quer fazer alguns trabalhos diferentes e você pode guardar algumas histórias na manga para esses dias.
Aqueles dias que a aula não está rendendo, aquele dia que a turma não está a fim de estudar, você faz uma roda, coloca todo mundo em círculo, conta uma história e aí faz um trabalho em grupo, faz uma análise com os alunos para que eles façam um processamento daquela história e você vai ter um momento muito legal aí de aproveitamento. Essas histórias podem estar diretamente relacionadas com as suas matérias, tá? Você pode ter histórias contadas para português, matemática, ciência, geografia, a própria história. Então tem muita coisa legal que dá para trabalhar como contação de histórias para professores. Se você é vendedor ou vendedora, imagina a diferença que faz você ter pequenas historinhas, histórias bem contadas, que você já memorizou, você guardou na sua cabeça e que são histórias já estruturadas. Você fez esses 5 passos aqui e você guarda essas histórias. Porque quando você tem aquele cliente que é mais difícil de conquistar, aquele cliente que não está muito afim de comprar, ele está por ali, mas você não sentiu ainda que ele está no ponto da compra, conta uma história para esse cliente, envolve esse cliente numa história bacana, numa história bem contada, numa história lúdica, você gera muito mais engajamento. A pessoa vai querer ouvir aquela história, vai se interessar por aquilo e você abre um canal de comunicação gigantesco. Acredita em mim, storytelling para vendas é algo realmente fenomenal que dá muito resultado. Quando você tem histórias na sua manga aí, guarda essas historinhas aí para você usar naqueles momentos que você precisa convencer um cliente a te ouvir. Então, se você conta uma história, não vai contar uma história de 20 minutos, que nem eu contei aqui agora, não. Você conta uma história de 5 minutos, de 3 minutos. É o suficiente para aquele cliente parar de prestar atenção em outras coisas e prestar atenção em você. Tá? Se você é palestrante, então nem se fala, né? Contação de histórias tem que existir nas palestras. Se você faz palestras e você não conta histórias, você está fazendo palestra do jeito errado. Palestra tem que ter história. E palestra também tem uma estrutura muito bem elaborada para que aquela palestra tenha início e fim. E ali no meio você vai colocar todo o seu conteúdo técnico, se você é um profissional da área, e vai contar histórias também. Essas histórias elas vão fazer realmente o engajamento daquele público. Então olha só, professor, vendedor, palestrante, se você é um empresário, um executivo, uma pessoa que precisa apresentar projetos, uma pessoa que desenvolve projetos que precisam ser aprovados por um conselho, por uma comissão, por uma equipe, quando você for apresentar um projeto, se você contar algumas histórias ali, se você contar uma história bem estruturada, uma história bem feita, que tenha um final que gere conexão com o projeto que você está apresentando, você pode ter certeza que ele vai ser muito mais fácil de ser aprovado. Se você contar uma história que tem relação com o seu projeto, você pode ter certeza que é sucesso garantido. O resultado vai ser imediato porque as pessoas vão se engajar, vão entender mais facilmente o que você quer apresentar com aquele projeto. Considera que contar uma história é um momento lúdico, é um momento que você tira aquela tensão, aquela pressão que está na apresentação de um projeto complexo, por exemplo, um projeto que envolve aprovação de muito dinheiro, por exemplo. Então, se você conta uma história, você faz aquele famoso quebra-gelo, você faz as pessoas darem uma risada aqui ou ali, você traz o lúdico para uma conversa mais próxima e aí as pessoas vão gostar de ouvir o que você tem para falar quando o assunto for sério, quando você tiver que apresentar o seu projeto. E é isso que eu queria dizer para vocês. Por que contar histórias? Porque histórias engajam pessoas. Elas servem para divertir. Se você não é nem professor, nem professora, vendedor, projetista, nada disso, se você é uma pessoa comum e simplesmente quer chamar a atenção de outras pessoas no churrasco, aprenda storytelling, aprenda a contar histórias que você vai realmente atrair, contagiar as pessoas e vai dar muitas risadas junto com elas. E essas histórias, elas realmente fascinam e fazem com que as pessoas fiquem cada vez mais próximas de você e queiram estar com você.
Isso gera um monte de outros benefícios, tanto pessoais como profissionais também. Eu não falei ainda de jornalistas e de líderes de empresas, mas a contação de histórias nessas áreas também são fascinantes e devem ser muito bem pensadas. Se você está em dúvida ainda se vai fazer o curso ou não, eu aconselho que você olhe com bastante cuidado essa página, analise os pontos que eu estou colocando aqui nessa página e você vai ver que o custo-benefício desse curso vale muito a pena. Ele está por esse preço, nessa promoção, porque realmente eu quero fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Esse curso ele foi estruturado em 11 aulas. Então, a partir dessas 11 aulas, você vai ter também 11 e-books, um livro digital por aula, onde você vai entender todo o conceito passo a passo da contação de histórias, porque aqui eu fiz de uma forma mais rápida, mas agora, dentro do curso, analisando essas 11 aulas que estão distribuídas em 3 módulos, você vai compreender todo o processo criativo de o que você precisa fazer para contar histórias muito bem elaboradas. Então, dá uma olhada aí no conteúdo dessa página, veja que o que eu estou trazendo é algo que realmente pode te trazer muitos resultados, vai ser muito legal para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, você vai ter resultados incríveis a partir da contação de histórias. Te vejo na nossa turma de Storytelling, a arte de contar histórias.